Você já parou para pensar em quantas vezes já ouviu a palavra não? Não há vagas, não é possível, não vai dar certo. Esses são alguns dos inúmeros exemplos de situações em que ouvimos um não. Situações que desanimam, entristecem, frustram. Mas chegou a hora de mudar esse cenário. Existe uma direção que te leva ao sim. O sim para a sua vitória. O sim para a mudança em sua vida. O sim para o seu sucesso. E essa direção você irá receber a partir de agora. E acredite, é possível sim ter uma vida de paz e prosperidade. Eu espero que você esteja muito bem neste momento, mas se o motivo de você estar acordado ou acordado essas horas são as dívidas, você está no lugar certo, porque nós vamos tratar deste assunto. Você já viu aí, ouviu, quantos nãos você já ouviu este ano? Esse ano tem sido difícil para muitas pessoas. Sabia que muita gente está se arrastando na vida financeira? Mas existe uma forma de mudar tudo isso, fazendo uma aliança com Deus. Não sabe o que é uma aliança? Preste atenção na matéria, programa Prosperidade com Deus está começando. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças... Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Nós precisamos, ou você precisa, na verdade, entender que sem a ajuda de Deus não há como você vencer. Até mesmo começando com uma oração. Daqui a pouco, no final desse programa, você vai receber um momento muito especial, que é o momento da oração. Aqui comigo nos estúdios, o Pastor Igor. E, Pastor Igor, com certeza há pessoas neste momento que estão precisando de fé,
precisando de uma oração e nós estamos aqui para ajudá-las. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, uma oração resolve muita coisa. Você está precisando de ajuda agora? Prepare seu copo com água. Nesse momento de fé e determinação que o Bispo Mota estará realizando em instantes, ele vai determinar a luz de Deus para a sua vida. Não é isso, Bispo Sérgio? É isso, pastor. Nós daqui a pouco estaremos orando, suplicando a Deus por esta pessoa que está sofrendo. Você que sofre precisa do abrigo de Deus, das mãos de Deus estendida, com certeza ela estará estendida para você que está sofrendo. Vamos falar com Deus já já por todos os catarinenses. É isso aí, Bispo Sérgio Mota. Então daqui a pouquinho o Senhor vai determinar a bênção para as nossas vidas. E você que está agora precisando de ajuda, fique ligado. Esse momento de fé vai abençoar você. Pastor David, nós temos muitos casos de pessoas que têm enfrentado problemas. Porém, aqueles que firmam uma aliança com Deus às segundas-feiras transformam problemas em resultados positivos. Por isso mesmo, essa pessoa daqui a pouquinho vai acompanhar resultados, testemunhos de pessoas assim, né? Isso mesmo, pastor Igor. O senhor me faz lembrar agora que a nossa produção preparou a história da Alda. A repórter Carla entrevistou ela, bem que o senhor lembrou, porque a Alda, ela chegou ao ponto de passar fome, viver numa situação de rua. Imagine que terrível, imagine quanta angústia ela viveu enfrentando esse tipo de problema. E graças a Deus, a história hoje é diferente, é claro, mas ela enfrentou lutas, batalhas e a nossa repórter entrevistou ela e vamos juntos acompanhar. Viver na dependência financeira de um familiar é uma situação um tanto quanto constrangedora. A Alda vivia nessas condições. Olá, seja bem-vinda. Como era a sua vida antes de fazer o pacto com Deus? Minha vida era um fracasso. Morava de favor, comia sempre por último, era humilhada. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, é um sofrimento total. Eu e toda a minha família. A gente vivia na casa de um tio e a família, todo mundo comia primeiro. Por último era nós, botava a gente para comer lá na garagem, lá no fundo, junto com o cachorro. E assim, era assim, sofrimento, sempre sofrimento. Minhas filhas, chegava ao ponto de pedir para a gente sair de lá, eu não tinha condições, porque até então não tinha com quem deixar eles, não tinha emprego, era passando mesmo necessidade mesmo, era precisando de vestir resto dos outros, roupa usada das pessoas, eu sempre estava ganhando roupa para mim, para os meus filhos, comida, quer dizer, eu não tinha nenhuma perspectiva, eu vivi um sofrimento total. Qual foi o pior momento que você enfrentou na sua vida? O pior momento foi quando, à noite mesmo, minha filha, ela queria mamadeira, queria leite. E aí eu não tinha como fazer nada para dar leite para ela. Dei pão com água e quando foi logo cedo, ela continuou pedindo leite. E eu não tinha o que fazer, não tinha leite para dar para ela. Então, eu fiquei assim, impossibilitada, eu fiquei sem poder fazer nada pela minha família, pela minha filha que tinha só apenas 1 aninho de vida. Como você conheceu a reunião da prosperidade com Deus? Eu conheci a reunião da prosperidade com Deus através do convite da minha mãe. No início, eu fiquei relutando, porque eu ouvia falar muito mal e achava que não ia dar certo, por eu estar passando por uma situação muito difícil. E achava que isso era só conversa, que era mais uma. E eu fiquei relutando, porque eu tinha um preconceito contra a Igreja Universal. Eu achava que todo mundo era ladrão, como sempre, né? Que as pessoas sempre falam, eu também tinha isso comigo. Mas, por eu não ter nenhuma saída, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha para correr mais. Acabei aceitando o convite da minha mãe. E foi lá que eu comecei a observar as pregações, os ensinamentos. Comecei a colocar em prática. Tudo certinho como o homem de Deus estava orientando. E chegou um momento em que minha vida começou a deslanchar. Depois do pacto com Deus, quais foram as mudanças? Depois do pacto com Deus, a minha vida começou a deslanchar. Para uma pessoa que vivia de humilhação, comendo o resto, consegui meus 3 pontos comerciais. Foi a primeira coisa que Deus me abençoou. Segundo veio
As casas, são 3 casas que eu tenho, que eu possuo, graças a Deus. Um apartamento, tenho 2 carros. Minha família toda abençoada, eu como o que eu quero. Quando eu imagino e penso que eu vivia comendo com os cachorros, hoje eu como o que eu quero, eu escolho o que eu quero comer. Então Deus foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Ele me abençoou de uma forma tão grandiosa que tem horas que eu fico imaginando assim, meu Deus, como que isso é tremendo na minha vida. De todas as conquistas, qual é a sua maior riqueza? A minha maior riqueza hoje é o Espírito de Deus dentro de mim, é o Espírito Santo. Eu possuo casa, carro, eu possuo meus pontos comerciais, tenho uma família abençoada, mas nada se compara a essa riqueza que eu tenho dentro de mim. Depois que fiz aliança com Deus, minha vida foi totalmente transformada. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu me sinto bem, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor pelas pessoas. Eu tenho vontade de falar desse Deus maravilhoso para as pessoas. Então, para mim, isso foi muito, muito, muito maravilhoso na minha vida. Muito obrigada, Alda, por compartilhar a sua história conosco. Eu é que agradeço. Se a sua vida financeira é de derrota e vergonha, saiba que você pode transformar completamente a sua vida aqui na reunião da Prosperidade com Deus. É isso, eu fico por aqui. Voltamos com o Senhor no estúdio. Obrigado às duas, que compartilharam aí um pouco da sua história e a repórter que entrevistou, mostrando para você que há uma saída, há uma solução. Nesta próxima segunda-feira, 4 de maio, a segunda-feira da paz. Se possível, venha com uma peça de roupa branca, uma camiseta, uma blusa branca, porque estaremos buscando a paz. Se você precisa de paz, aí está a oportunidade. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 6 horários, 7 e 10 da manhã, meio-dia às 15 horas e também às 18 e às 19h30. Entrada e estacionamento são gratuitos e você pode vir com a família. Se você já participa da Universal ou não, não importa. Pode vir porque você vai encontrar paz. E eu estendo esse convite através desse vídeo porque Deus pode mudar a sua história. A sensação de sufoco tem acompanhado seus dias. Ligações de cobrança, problemas acumulando, a mente sem descanso. E quando chega a noite, é ainda pior. Você perde o sono tentando encontrar uma saída, mas nenhuma solução parece suficiente. Você já está cansado de viver sem paz. Mas existe um caminho que está ao seu alcance para te proporcionar a verdadeira paz, que pode transformar completamente a sua realidade. Segunda-feira, 4 de maio, a Segunda-feira da Paz, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. E pastor Igor, é um período que toda a humanidade está vivendo sem paz. São guerras, são problemas e uma coisa puxa a outra. E é claro que isso atinge em cheio a vida financeira. É muito fácil, pastor David, a pessoa ouvir alguém dizer: fulano, não, fique em paz, fique em paz. Mas como ter paz nesse cenário caótico de guerra, de aumento de combustíveis, de remédios e tantas situações? Não está fácil viver nesse mundo. Por isso mesmo que essa segunda-feira chegou no momento certo. Esse propósito de fé é para trazer uma transformação total e completa para que essa pessoa verdadeiramente viva em paz. Se você precisa de paz, como o pastor citou, imagine só o preço que está os remédios, os medicamentos, e você já está ganhando pouco, já é uma miséria e ainda tem que gastar com medicamentos. Imagine como está a sua cabeça agora a essas horas. Você precisa de paz. Vamos acompanhar alguns casos de pessoas que resolveram os seus problemas e hoje têm paz. Seu nome? Sou Jadis Mônica. Qual foi a vitória depois que fez aliança? Vou só contar um pouquinho antes que eu tinha depressão, né? Então, eu cheguei com a vida destruída,
A primeira coisa foi a depressão, né? E assim, era depressão 24 horas, eu vivia num quarto trancada, eu clamava pela morte, de noite. Era assim minha vida. Você tem quantos anos? Na época, acho que era jovem, né? Hoje eu tenho 40 anos, né? Mas eu era jovem e era assim minha vida. Era dessa forma. Balada, né? Era aquela felicidade momentânea, né? Que a gente sabe. Eu era a última a sair das baladas, porque os guardiões falam assim, deu o horário, sai fora. Chegava em casa, aí a realidade, né? Era assim. E eu clamava pela morte de noite. Era desse jeito e vivia num quarto escuro. Aí eu cheguei aqui, aí acabou, né? Até então que eu clamava pela morte, Deus é vida, né? Então Deus me deu vida, né? Então assim, a minha depressão acabou, hoje eu tenho paz, não importa o que aconteça comigo, é uma paz constante, 24 horas por dia, e antes era 24 horas clamando pela morte. E hoje é o contrário, né? 24 horas por dia com Jesus, com paz, né? Com alegria, né? Onde eu passo é assim. Que bom, Deus te mudou de dentro para fora. Teve algum resultado também na sua vida econômica? Sei, quando ele muda a gente de dentro para fora, e tudo muda, né? O cenário muda, né? E aí minha vida financeira também, vivia de aluguel, né? Aquela humilhação todo mês. Hoje em dia consegui o meu apartamento, tenho um apartamento próprio. Vinha para cá a pé, né? Fazendo a corrente, mas acreditando. E hoje em dia venho de carro. Eu pude ir na concessionária e escolher o carro que eu quero, porque Deus dá tudo novo, não dá nada velho usado, né? Fui na concessionária e peguei o carro que eu queria, entendeu? Tudo dando certo? Tudo dando certo. Minha vida financeira se mudou, como mudou também minha vida, né? A minha vida espiritual mudou minha vida financeira também. E uma coisa, tá bem diferente de uma pessoa depressiva, não tá, gente? Não para de rir ela. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Elvis. Qual foi a vitória depois da aliança, Elvis? Bispo, eu trabalho na área de imobiliária, né? Sou corretor de imóveis há uns 2 anos e eu estava trabalhando em projeto de baixo padrão. E há 2 meses atrás, vai fazer uns 2 meses mais ou menos, eu migrei para o alto padrão, né? E assim, sábado agora, para quem entrou com 2 meses, tem pessoas lá que tem 1 ano e meio sem vender, 1 ano. Então, menos de 2 meses eu vendi um apartamento. Agora, sábado, eu fechei um contrato de 2.100.000. Né? 2 meses você está trabalhando com alto padrão, está vendo o resultado? Já estou vendo o resultado. E eu falei para Deus, né? Falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vender de alto padrão, dar o testemunho. Então, Deus honrou. E vai honrar mais. Deus abençoe. 3 motivos para não faltar à reunião da prosperidade com Deus. O primeiro, vencer a concorrência. A concorrência no mercado financeiro é muito ampla. Por isso, nas palestras, você adquire sabedoria para alcançar o potencial tão desejado. Também recebe a direção para concluir seus planos e objetivos. Segundo, vencer seus adversários. Você não percebe, mas muita gente observa você, o seu talento, sua disposição e não está feliz com o seu sucesso. Por isso, deseja o seu mal, espera pela sua queda, por seu fracasso. E você precisa da proteção de Deus para lhe guardar. Terceiro e último motivo: vencer a ação do mal. Quando você pensa que está tudo bem, aparecem problemas sem explicação. E por mais que você tente resolvê-los, a situação fica cada vez mais difícil. Surge desânimo, angústia e a frustração por nada se concretizar. Sabe por quê? Porque existe uma atuação do mal que precisa ser desfeita. Quando você vai permitir que a sua vida continue desse jeito? A atitude de um vencedor é nunca desistir. A reunião da prosperidade com Deus é o ponto de partida para a sua vitória. Esteja conosco. Bom, nós mostramos aí os resultados. Você, desde o início do programa, está acompanhando o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. E é claro que falta tempo para mostrarmos tantos testemunhos. Mas agora a decisão é sua. O dia está chegando, 4 de maio está aí. Se programe, se prepare.
Procure o quanto antes e faça uso da sua fé, porque fé você tem, senão não estaria assistindo esse programa. Inclusive agora convidamos mais uma vez o Bispo Sérgio Mota para aquele momento muito especial que é o momento da oração. Graças a Deus, pastor, nós já estamos aqui. Chegou o momento da oração, da súplica a Deus. O copo com água já está preparado. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora oramos por tantas e tantas pessoas que sofrem, que precisam, meu Pai, do refrigério, que precisa, meu Deus, do toque poderoso das tuas mãos. Dar-te pressa em socorrê-las. Meu Deus, apressa-te em trazer o auxílio, meu Pai. A tristeza bater em retirada, a depressão, a angústia. Meu Deus, que esta criatura seja curada, liberta, abençoada, livre, meu Pai, de toda inveja, olho grande, de toda maldição. Como ministro, meu Pai, da tua palavra, eu abençoo a vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Beba da água e seja abençoado. Nós sabemos que existem forças do mal que atrasam, que atrapalham, que amarram e fecham caminhos e portas. Mas hoje, sexta-feira, isso é desfeito na Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus disse: em meu nome serão expulsos, expelidos, baterão em retirada todos os males. Então, se você está aí doente, aflito, desesperado, depressivo, procure a Igreja Universal do Reino de Deus hoje, sexta-feira, e seja livre. Deus abençoe a todos. Um abraço do guardião da Sagrada Família. Obrigado, bispo, e seguimos nessa fé. Agora, enquanto não chega o dia 4 de maio, damos continuidade aos 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes. A cada dia que passa, se aproxima esse dia 24 de maio, um evento também muito especial para todos que querem algo espiritual, se aproximar de Deus, ter mais comunhão com Ele. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Alguns dos testemunhos que nós mostramos citaram o Espírito Santo como a base da mudança na sua vida. Se você quer saber mais, precisa uma vida transformada, ainda hoje você pode procurar a Universal. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e te esperamos nesta segunda-feira. Por 50 dias, um gesto de preparação e fé. A unção com o azeite de Israel, entregue no evento Família ao Pé da Cruz, para o recebimento e manifestação da maior promessa. Vamos ter o Pentecostes acontecendo em todas as igrejas, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito de Deus. Em todo o mundo nós vamos fazer esse movimento. Diariamente, você vai se ungir e da mesma forma como o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele também vai descer sobre sua vida. 50 dias de unção e os 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar.